Paz de Cristo, irmãos e irmãs. Queremos mergulhar mais uma vez nesse mês de setembro, o mês da Bíblia. Queremos ouvir aquilo que São Paulo nos diz na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que está escrito assim: Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes, e cada um de vós a recebestes não como palavra de homens, mas como aquilo que é, palavra de Deus que age em vós, os fiéis. Irmãos, Paulo dá para nós um testemunho nesse texto de louvor a Deus, porque ele percebeu que a comunidade, que os cristãos, eles acolheram a sua pregação não como palavra de homens, não como palavra humana, mas como aquilo que ela é de fato, palavra de Deus. Percebamos que nesse texto nós temos duas situações. Aqueles que anunciaram como palavra de Deus. E aqueles que a ouviram também da boca de Paulo como palavra de Deus. E aí Paulo testemunha que essa palavra age no meio da comunidade. Ela gerou vida. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela cria, ela gera vida e ela transforma. E foi isso que aconteceu com os cristãos de Tessalônica quando acolheram a palavra de Deus, como de fato ela é a palavra de Deus. Mas eu gostaria nesses minutos de que nós pudéssemos olhar para duas situações, para algo que estava passando aqueles que anunciaram e algo que estava também passando aqueles que ouviram. O texto vai dizer, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz assim: Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A primeira situação que nós vemos aqui é que havia muitas lutas, havia tribulações e ultrajes na vida daqueles que anunciaram. Paulo testemunha para nós, por esse versículo, no começo do capítulo 2, que ele anunciou em Tessalônica no meio de muitas lutas, tribulações e ultrajes. E aí nós vemos também, nessa mesma carta agora, aquilo que viviam aqueles que ouviam a palavra de Deus. Paulo vai dizer para nós, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: E vós vos fizestes nossos imitadores e do Senhor, cada um de vós, quando recebestes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Então, nós podemos perceber aqui, por aquilo que São Paulo nos diz, que havia lutas e tribulações na vida daqueles que anunciavam, mas havia também lutas e tribulações na vida daqueles que ouviam. Quer dizer que a palavra de Deus na igreja de Tessalônica, ela foi pregada e anunciada em meio a muitas lutas daqueles que anunciavam, e ela também foi ouvida por aqueles que estavam ali diante de Paulo. Eles também tinham muitas lutas e muitas tribulações. Percebamos, irmãos, quantas e quantas vezes aqueles que Deus levantou para pregar e anunciar deixam de anunciar a santa palavra de Deus por motivo das tribulações que têm vivido. E muitas vezes, aqueles que Deus chamou numa noite de grupo de oração, numa tarde de louvor, numa assembleia litúrgica, deixam de dar ouvidos à santa palavra de Deus por aquilo que estão vivendo, as suas lutas e as suas tribulações. Aqui São Paulo nos ensina por esse texto que a santa palavra de Deus, ela não se prende a nenhum dos limites humanos. Quando aqueles que anunciam, quando aqueles que ouvem a santa palavra de Deus em meio às lutas, às tribulações, às fadigas da vida, mas tem no coração esse desejo de acolhê-la como palavra de Deus, ela passa então a fazer aquilo que é próprio dela. Ela cria, ela gera vidas e ela transforma. Quantas e quantas vezes que aqueles que Deus anunciou também, aqueles que Deus convidou para ouvir, deixam-se muitas vezes levar pelos problemas da vida, pelas tribulações
que cada um de nós vamos passando e nós perdemos essa visão de que nós estamos diante daquilo que é sagrado para nós, palavra de Deus, que age na vida dos fiéis. O que é que Paulo pode também nos ensinar nesse texto? Que a santa palavra de Deus, ela não se prende aos limites humanos, como eu já disse. A santa palavra de Deus, ela não depende de que nós estejamos bem para que ela possa operar e transformar nos corações. Ela só não opera quando ela não encontra pessoas e anunciadores prontos para ouvi-la e acolhê-la como palavra de Deus. Em meio às lutas, em meio às tribulações da vida, às dificuldades, quando o nosso coração, quando a nossa boca prega, na força do Espírito Santo prega, sabendo o que é a palavra de Deus, quando nós também diante de uma assembleia estamos ali participando, ouvindo num retiro, num encontro, quando o nosso coração se coloca ali, sabendo que aquilo que está sendo pregado, anunciado, é palavra de Deus, essa palavra tem poder de transformar, de gerar vidas e de criar homens e mulheres novos. Por quê? Porque ela não se prende aos limites humanos. É esse o convite que eu quero fazer para você, a não limitar o poder da palavra de Deus. Em meio às suas tribulações, em meio às suas dificuldades, às lutas da sua vida, quando você se coloca diante dela sabendo que é Deus quem fala, essa palavra tem o poder de gerar, de criar e de transformar a nossa vida. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de acolher sempre como palavra de Deus.